daquelas que falamos o que edifica. Amém? Amém, irmãs? Nós somos das que falam aquilo que edifica. E se por acaso, ainda não estamos 100% dentro disso, noites como essa são noites para nos trazer para esse lugar. Para nos trazer a uma consciência que nós precisamos vigiar aquilo que nós falamos, que nós podemos vencer aquilo que aparentemente se apresenta a nós como algo intransponível. Amém? Vocês podem se sentar, muito obrigada. Eu estava pensando, tem dias, tem momentos, tem noites, digamos assim, que a gente começa do fim para o início. Deixa eu pensar aqui. Do fim para o início. Por quê, irmãs? Porque a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para a gente poder conversar um pouquinho hoje, ela... Se nós nos apegarmos com firmeza a tudo que nós ouvimos no primeiro round, no primeiro momento, sabe, irmãos, a gente tira de letra tudo o que eu vou trazer para você, sabe? E Deus, Ele me deu um versículo, e eu quero que você abra comigo aí em Hebreus 12, lá no 1, nós vamos ler o 1 e o 2, e o Senhor, Ele me deu esse versículo enquanto eu orava e buscava a Deus por esse momento, para trazer uma palavra para o nosso coração, para dividir uma mensagem com você essa noite. E o Senhor, Ele me deu esse versículo, e Ele foi tão claro, Ele falou para mim assim: de tudo isso que você vai ler com elas, junto com elas, você vai tirar apenas uma única palavra. Tem muitas coisas, você vai ver. Tem algumas coisas aqui, mas o Senhor falou para mim assim: você vai tirar uma única palavra, e dessa única palavra você vai começar a falar para elas a minha expectativa sobre elas. A expectativa que eu tenho a respeito delas, acerca dessa única palavrinha aqui. Amém? Você abriu aí em Hebreus 12? Hebreus 12, 1. Nós vamos ler 1 e o 2, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Eu trouxe esses 2 versículos numa outra versão, que é a NVT, que é a nova versão transformadora, que diz assim, eu queria que você prestasse bastante atenção, amém? Você vai poder conversar no final, amém? Nós vamos ter mais um tempo no final, amém? Hoje a gente não está com pressa, amém? Justamente para a gente poder ter esse tempo. Mas aproveite a palavra que o Senhor tem para compartilhar no seu coração. Amém? E aí, Hebreus 12, 1 e 2, na nova versão transformadora, ele fala assim, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está assentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. E sabe qual foi a palavra que saltou ao meu coração? E nós vamos falar apenas dessa palavra hoje: peso. Amém? Hoje eu quero falar contigo a respeito de peso.
E o que é peso? Peso é tudo aquilo que traz fadiga. Peso é tudo aquilo que oprime. Peso é tudo aquilo que atormenta. Peso também no Strong, no dicionário Strong, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, peso também é estorvo. Quando nós vamos buscar o significado da palavra estorvo, nós vamos ver o que obstrui, atrapalha ou impossibilita a realização de algo. Peso é um obstáculo. Amém, irmãs? Então perceba que a Bíblia vai nos dizer, na segunda versão que eu trouxe para você, livremo-nos de todo o peso que nos torna o quê? Vagarosos. O peso nos torna, irmãs, vagarosas. O peso vai nos tornar mulheres lentas. O peso vai nos impedir de correr a carreira que nos está proposta. E Deus, Ele é muito claro na sua palavra. Ele não nos chamou para caminhar. Ele não nos chamou para andar. Ele nos chamou para correr. Existe uma carreira diante de você e diante de mim que nos está proposta, e a forma como nós vamos lidar com essa carreira é correndo. Deus fala para nós corrermos a carreira. Ele não, irmãos, quando nós olhamos a respeito de atletas, impossível um atleta, por exemplo, um corredor, ele correr com um peso nas costas. Ele vai se tornar lento, ele vai se tornar vagaroso. Os nadadores, eles não têm, inclusive, pelo nenhum no corpo. Justamente para que nada os impeça de alcançar o máximo de velocidade que eles possam alcançar. Amém? Então, existem tipos de peso, vários tipos de peso. Nós poderíamos falar aqui sobre vários tipos de peso, mas essa noite em específico, o que o Senhor colocou no meu coração para tratar com você são coisas lícitas que se tornam peso na minha e na sua vida. Coisas que não são pecados, coisas que são lícitas, mas porque muitas vezes nós lidamos com essas coisas que são lícitas, de forma desequilibrada, essas coisas se tornam pesos. E essas coisas estão nos tornando vagarosas. Amém, irmãs? Então, nós olhamos várias coisas e à medida que o Senhor foi ministrando ao meu coração, eu fui anotando algumas coisas. Então, eu quero me dirigir, nesse primeiro momento, diretamente para as mulheres casadas. E existem 3 coisas, existem muito mais coisas, amém? Mas 3 coisas existem para nós mulheres casadas que nós precisamos lidar com muito equilíbrio, porque senão isso se torna peso na nossa vida. E isso vai nos tornar vagarosas. Isso vai, irmãs, trazer dificuldade para que nós corramos a carreira que nos está proposta com velocidade. A primeira coisa que Deus sinalizou para mim é filhos. Quem aqui é casada e já tem filhos, deixa eu te fazer uma pergunta. É lícito eu e você expressarmos cuidado sobre os nossos filhos? Sim, é lícito. Mas você já percebeu que se você passar por outro extremo, se você passar do ponto no cuidado, se você for excessiva no cuidado, esse cuidado vai se tornar um peso na sua vida. Amém, irmãs? Esse cuidado vai se tornar um peso na sua vida. Esse cuidado vai tornar você vagarosa. E, irmãs, eu quero te dizer, você não precisa abrir, mas Salmo 127, lá no 3 e no 4, a Bíblia vai dizer assim: herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Tem uma outra versão que eu gosto bastante, que ele fala assim: presente do Senhor são os filhos. Então, filhos, eles são, os nossos filhos é um presente que o Senhor nos deu, é uma herança que Ele nos deu. Os nossos filhos são potenciais que o Senhor nos deu, para que nós trabalhemos eles, para que um dia eles tomem o caminho deles.
Amém? Nós não criamos filhos, irmãos, para poder ficar a vida inteira debaixo das nossas saias. Nós criamos filhos para o Senhor e para abalar essa geração e esse tempo. Nós criamos filhos para o reino. E sabe, irmãs, eu descobri isso, tenho descoberto isso a cada dia. Por mais cuidadosa que eu seja, vão existir situações que eu não vou estar lá e eu vou precisar confiar que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu passei uma situação com a Sofia em 2019. 2019 a Sofia era ainda bebezinha. Ela tinha 3 aninhos, se eu não me engano. Andava ainda, meio assim, com a mochilinha dela. Se botasse uma mochilinha, um peso nela, ela andava assim. E eu passei uma situação com ela, eu fui ensinar no Rio de Janeiro. E eu estava lá ensinando e eu fiquei temerosa de ficar hospedada na casa dos meus cunhados, da irmã do Felipe, com o marido dela, porque lá tinha uma piscina e a piscina deles não era coberta. Então a gente ia ter que ficar vigiando ela o tempo inteiro. Mas eu fui e estávamos lá e um dia eu estava atendendo uma ovelha aqui. Essa ovelha estava passando por uma situação muito difícil no casamento dela. E ela estava desesperada e eu estava dando atenção para ela no WhatsApp. Eu já tinha arrumado a Sofia, nós estávamos para sair. Minha cunhada estava na parte de cima da casa se arrumando. De repente, quando ela desce, ela fala para mim assim: Mi, cadê a Sofia? Eu estava sentada, irmãs, na calçada, na varanda dela, olhando a piscina. E a Sofia não passou em momento nenhum para a piscina. E essa casa dela era num condomínio. E para subir até a casa dela era a última casa do condomínio. Então você tinha uma rampa para subir. E quando abria-se o portão para sair do condomínio, era uma estrada que passava muitos carros. Mas aquele portão, ele era um portão fechado, eletronicamente. Cada condômino tinha o seu controle. E aquele portão nunca ficava fechado. Mas adivinhem só, naquele dia o portão estava aberto. E a Sofia desceu toda aquela rampa sozinha. Nós não vimos. E aí a minha cunhada... ela não tá. Eu falei, mas eu achei que ela tivesse aí com você, porque a última vez que eu vi a Sofia estava na sala com ela. E aí o que aconteceu? Nós começamos a procurar e ela não estava na piscina, ela não estava atrás da casa, ela não estava em lugar nenhum. A gente começou a se desesperar. E de repente, ela olhou o portão, ela foi andando um pouco mais para frente, ela viu que o portão estava fechado e a Sofia estava a poucos metros da rua. E nós descemos correndo aquilo e gritamos, Sofia! Aí ela tomou um susto, virou. Quando ela virou, ela já virou chorando muito. E aí, irmãs, a minha perna tremia, eu só tremia, porque eu vi a minha filha esmagada debaixo de um carro, debaixo de um caminhão. E a Carol falou para mim assim, esse portão nunca fica aberto. Irmãs, pensa numa pressão que eu passei naquele ano ensinando lá no Rio de Janeiro. Ensinando para aquela turma. Satanás, ele vinha, com pressões, em cima de pressões. Muitas coisas eu passei naquele tempo. E eu sabia que era por causa do resultado que o ensino estava trazendo para aqueles alunos. E aí, irmãos, peguei a Sofia e fiquei, muito mexida, muito mexida. E a Carol falou assim para mim, Michela, Satanás vai colocar na sua mente que você é uma péssima mãe, e é isso que ele quer. Olha, cunhada, o que você está fazendo? Olha como você tem cooperado com o Senhor. Olha os testemunhos que você já tem ouvido dos alunos. Isso é para desestabilizar você. Mas o que eu quero te dizer com isso? Naquele momento, os anjos estavam ali, segurando ela, acampados ao redor dela. E nós alcançamos ela em tempo. Por quê, irmãos? E aí, o que eu quero te falar? Eu nem pensei que eu iria contar isso para você. Mas vamos lá. Quando eu cheguei, isso foi numa terça-feira, um dia de folga do Rema. Quando eu cheguei na quarta-feira, na aula, uma aluna, que até então eu nunca tinha visto essa mulher na minha vida. A primeira vez que eu a vi foi no primeiro dia de aula. Do nada, eu sempre gosto de chegar bem mais cedo para poder ter contato com os alunos. Do nada, essa mulher chegou para mim e falou assim, professora, eu queria te falar uma coisa. No primeiro dia de aula, quando você chegou, o Espírito Santo falou para mim assim, eu quero que você cubra de oração ela e a filha dela.
E aí ela falou para mim assim, mas o engraçado é que eu nem sabia se você tinha filho. Eu falei, que coisa, nem sei, eu nem conheço essa mulher, eu nem sei se essa mulher tem filho. Só que, mãe, você é mãe, você sabe como é que é. A gente dá boa noite e já começa a falar do filho. Aí você vai se apresentar, eu sou Michela. Agora eu não sou só mais Michela, eu sou Michela, mãe da Sofia. E aí eu me apresentei, aí quando eu me apresentei, falei a respeito da Sofia, falei a idade que a Sofia tinha, e aí ela falou assim, aí professora, eu me regozijei por dentro. E aí Deus, Ele, desde então, tem me convocado a guardar a sua vida e a vida da sua filha. E o que eu percebo é que você tem passado por muitas pressões, olha só. E aí eu comecei a chorar, irmãos, na frente da aluna. E falei para ela, pois é, ontem a gente passou por isso, por isso, por isso, por isso. E ela viu como eu fiquei, como eu estava, e ela falou para mim assim, eu tenho 2 filhas. Uma já casou, a outra vai casar no próximo ano. E deixa eu falar uma coisa para você, professora. Me permita falar algo para você. Por mais cuidadosa que você seja como mãe, por mais cuidado que você tenha com a sua filha, vão existir situações que só Deus vai estar lá. Você não vai estar lá, os seus olhos não estarão lá. Sabe, irmãs, o cuidado excessivo com os filhos tem feito com que muitas mulheres estejam pesadas, carregando pesos. E nós poderíamos, essa ministração, parar só aqui. A gente tem muito mais coisa aqui para falar e eu vou ser bem dinâmica aqui com você, porque eu não quero te cansar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Peso também é você fingir que você não está vendo o erro do seu filho. Por causa de um amor distorcido. Por causa de uma visão distorcida de amor. Sabe que quando Adão pecou, tudo foi distorcido. O sexo foi distorcido. A relação que o homem tem com a comida foi distorcido, por isso que glutonaria é pecado. Todas as nossas relações, tudo foi distorcido. A visão de amor foi distorcida. Então, muitas mães, elas olham e falam, tadinho, tadinha, é porque eu amo tanto. Então, não corrige da forma que deveria corrigir, não impõe os limites que deveriam impor e chamam isso de amor. Eu vou te dizer, é amor, mas é o amor deturpado. É o amor distorcido. Mas se você está aqui e você é uma mulher nascida de novo, dentro de você está o amor original. E você tem que buscar se aconselhar com o Espírito Santo para que Ele te inspire por meio do amor original, corrigir o seu filho, a sua filha, e não tapar a sua visão para os erros dos seus filhos. Quantas vezes nós, como pastores, nós vamos falar alguma coisa com algumas pessoas acerca do filho e a pessoa faz cara feia? Muitas vezes a pessoa faz cara feia, muitas vezes a pessoa não recebe, muitas vezes a pessoa faz questão de demonstrar que não gostou do que nós falamos, porque é meu filhinho. Lá na frente tem problema com o filho, com a filha, na área onde os pastores orientaram. Irmãos, isso é o quê? Amor distorcido. Não considerar, querido, que seu filho, sua filha, por mais lindinho que seja, por mais bonzinho que seja, por mais bênção que seja, tem defeito. E se você não cuidar, você vai ter sérios problemas lá na frente. E para os filhos pequenininhos, se você não cuidar, vão ser trombadinhas. Vão ser marginais. Crianças, pessoas, adolescentes que não serão suportáveis pela sociedade. Se você não corrigir, irmãos, ele vai ser corrigido pela vida. Ele vai ser corrigido lá fora e vai ser muito duro para ele. E pasme você, tem muitos desses filhos que dão na cara dos pais e falam, eu passo por isso por culpa sua. Porque na época que era para você me instruir, você não me instruiu. Você acredita no que eu estou te falando? Porque eu não estou falando nada para você que eu já não tenha ouvido alguém falar. Quantos pais não falam? Meu filho é inimigo meu. Meu filho me culpa da vida que tem. Meu filho me culpa por ser marginalizado. Você tinha que ter me instruído, você tinha que ter me ensinado, você tinha que ter me falado. Amém, irmãos? Aleluia. Então, desequilíbrio no cuidado, no amor extremo, excessivo com o filho, isso é um peso que está tornando mulheres, irmãs, vagarosas, omissas e desobedientes à palavra.
Amém? Vamos continuar aqui? Qual outro peso que nós casadas enfrentamos, né? Se nós não soubermos lidar com o marido. Eu vou ser muito sincera com você. Para mim é difícil falar sobre essa parte aqui, essa questão que eu quero citar com você, porque o meu relacionamento com o meu marido é muito saudável, graças a Deus. É muito leve, é muito saudável. Então, é um pouco difícil para mim. Mas deixa eu te dizer, quantas mulheres elas estão no casamento, elas sofrem no casamento, porque entram em exageros para agradar o marido com medo de perder o marido. Amém, irmãs? Vocês estão aqui? Quantas mulheres engolem tudo, sofrem tudo, são abusadas, não são cuidadas, se sujeitam a cada coisa. Por quê? Porque excessivamente, aquele cuidado. Não, eu tenho que ser submissa. Não, sabe, irmãs, aquele cuidado, aqueles exageros, aquela coisa excessiva que não é saudável. Com medo de perder o marido. Sabe, irmãs, eu conheço uma mulher que eu conheço essa mulher há muitos e muitos e muitos anos. E eu olhava para ela desde adolescente, e eu olhava e falava assim, o casamento dela, a vida dela, era a minha meta quando eu me casasse. Um belo dia, eu estava no mesmo lugar que ela, e ela sempre foi uma mulher alegre, sorridente, e eu era ainda jovenzinha nessa época, adolescente nessa época, e aí ela estava lá, na cozinha, e ela falou algo comigo que até então ela nunca tinha se aberto dessa forma, e a gente já se conhecia há muitos anos. E aí ela, naquele dia, ela falou para mim, ela começou a resmungar, falar, e daqui a pouco ela falou o quanto ela era infeliz no casamento dela. Irmãs, o meu mundo caiu, desabou. Porque eu falei, mas o casamento dela é perfeito. E ali, irmãs, sem brincadeira, com 13 anos, eu descobri que não vale a pena você se omitir no casamento para poder ficar tudo bem. Com 13 anos de idade. Que um casamento, que uma relação saudável é onde ambos são felizes, não um só. Que uma relação saudável não é uma relação que para um ser feliz, o outro tem que ser feliz. O outro tem que ter a vida toda desgraçada. O outro tem que ficar com o bico fechado. Isso não é casamento. Isso é qualquer coisa, menos casamento. Não no padrão da palavra. E ela falou o quanto ela era infeliz no casamento dela, mas à vista de todo mundo era tudo muito perfeito. Por quê? Porque ela botava tudo para baixo do tapete. Mas deixa eu te falar, 1 hora a sujeira sai. Você está entendendo? Então, quantas mulheres, algumas delas se anulam os seus desejos, anulam os seus sonhos. Por quê? Porque o marido não compreende. O marido não compreende que ela é um indivíduo. Ela está casada, mas ela continua sendo um indivíduo. E o contrário também, mas eu estou aqui me referindo às mulheres. Ministrando às mulheres. Você está entendendo, irmãs? Então, às vezes, o desejo dessa mulher é estar na igreja, servindo o Senhor dela, servindo na igreja, mas aí o marido não concorda, o marido não quer ir, o marido isso, o marido aquilo. E quantas irmãos você não vê abandonando o seu Senhor e fazendo do seu marido o Senhor? Quantas? E eu não estou dizendo aqui para você chegar em casa, dar na cara dele, chutar o pau da barraca e falar, miserável. Tô indo, hein? Mete o pé. Não estou falando isso. Amém, irmãs? Não estou falando isso. Eu estou falando para você, querida, você encontrar um lugar no Senhor, como nós aprendemos. Tudo isso é construído em oração. Encontrar um lugar no Senhor, você não se render a uma situação como essa, você não se violar, você não se privar de ser feliz, porque você só tem uma vida. Então você, minha amiga, pegar tudo que você ouviu no primeiro tempo e você praticar tudo isso e mudar essa situação, mudar essa circunstância, porque como nós ouvimos, não existe nada impossível para Deus. Você está comigo, irmãs?
Então é lícito, irmãs, se submeter ao marido? Claro que é lícito. Agora, submissão é diferente de você estar como um capacho num relacionamento. Submissão é uma coisa, irmãs. Outra coisa é você ser violada, desrespeitada no relacionamento. Deixa eu te dizer, você é a princesa do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. E a Bíblia fala para o homem tratar você à altura do que você é. Agora, existem muitas mulheres, por conta desses exageros que a gente está falando aqui, esses pesos, se submetendo a qualquer atitude de moleque, de garotinho. Por que você faz isso com você mesma? Irmãs, sabe por que nós nos submetemos a determinadas coisas? Porque nós não nos vemos à maneira e à altura que Deus nos vê. Porque se você se visse, volto a falar, você não ia dar na cara dele, você não ia chutar o pau da barraca, você não ia excomungar ele, mas você ia entrar no seu quarto e você ia mudar essa situação à altura de quem você é. Ah, Michela, mas eu já faço isso. Pois é, 6 anos. Você está entendendo? Enquanto ela falava sobre os 6 anos, eu lembrei da conferência da fé que nós tivemos aqui com o apóstolo Sérgio Pessoa, que ele disse que ele confessou a cura dele da pressão alta durante 20 anos. 20 anos. Quem acompanha ele, olha e fala, nossa, esse homem é um gigante na fé. Pois é, fé se é construído. 20 anos, todos os dias confessando, irmãos. Amém, irmãs? Aleluia. Então, mais um peso aí que nós colocamos, que nós temos aí como mulheres, as casadas ainda, afazeres domésticos. Casa. É lícito, irmãs, você cuidar da sua casa? Sim. É lícito os afazeres domésticos estar em dia? Sim. Mas, deixa eu te dizer, quantas mulheres, ao invés da casa as servirem, elas servem a casa? Quantas? Quantas mulheres são irmãs? Eu conheço mulheres que não colocam determinadas roupas do marido na máquina de lavar. Lavam à mão. Para poder ficar branquinho. E depois que eu casei, vieram me perguntar sobre as meias do meu marido. Eu falei assim, eu jogo tudo na máquina de lavar. Aí a pessoa falou assim para mim, ué, mas isso se lava a mão. Eu falei assim, se a senhora lavava a mão, quer lavar a mão, é um problema seu. Eu não vou lavar. Vou jogar na máquina de lavar. E se estragar? Eu falei, querida, se estragar, ele vai lá na C&A comprar aquele pacotão que custa R$ 49,90, que vem com umas 10 meias. Vai pro lixo. Agora, a minha mão não vai ficar cheia de tendinite, porque o que eu ofereço para ele é muito melhor do que uma meia. Amém? Você acredita que eu falei isso para essa cidadã? Sem noção que me falou isso? Pergunta para ele o que ele prefere, a esposa ou a meia. Não tenho dúvida. Você está comigo, irmãs? Aleluia! Glória a Deus! Amém? Irmãs, é lícito cuidar? É lícito. Mas se a sua casa passou a ser o seu senhor, minha amiga, tem alguma coisa errada aí. Se a sua casa te manda, se a sua louça te coordena, se o seu banheiro manda em você, tem alguma coisa errada aí. O que é isso, irmãs? São pesos. Pesos que nós vamos carregando. Pesos que nós vamos colocando em cima de nós mesmas. E aí, lá em Lucas 10, 38, a partir do 38, vai falar sobre o clássico encontro de Jesus com Marta e Maria. E a gente está cansada de ver isso. A gente está cansada de saber o que se passa ali. E eu acho interessante que quando Marta fala para Jesus assim, o senhor não está vendo não que a minha irmã está me deixando fazer os afazeres sozinha? O senhor não vai fazer nada não? O senhor não vai falar com ela não? Preste atenção, para ela falar isso com Jesus, é porque o que a outra estava fazendo não era pecado, porque ela não ia ter a cara de pau de falar para Jesus assim, libera minha irmã para pecar comigo? Você acha que ela ia ter essa cara de pau de falar isso com Jesus? Claro que não, irmãs. Então, aquilo que ela pediu para Jesus,
dar um toque lá na irmã dela, para a irmã dela ir fazer com ela, era lícito. Mas, mesmo sendo lícito, olha o que Jesus fala para ela. Marta, Marta, andas inquietas e preocupadas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo somente uma coisa. Uma coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar isso dela. Eu não vou tirar isso dela. Ninguém vai tirar isso dela. Maria, pois, escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Irmãs, sabe qual é a melhor parte? Tudo que a gente ouviu. Comunhão, oração, vida de intimidade. Essa é a melhor parte. Mas muitas de nós estamos carregando pesos. Que estão, irmãs, nos tornando vagarosas. Quais são os pesos que uma solteira ela pode carregar? Vamos falar agora um pouquinho para solteiras. Para você que é solteira, irmãs, você é solteira, você é maior de idade, você tem o seu trabalho, você tem o seu suprimento. Aí eu te pergunto, é lícito você honrar seu pai e sua mãe? Sim, é lícito. É lícito honrar pai e mãe. Mas e quando papai e mamãe te dominam? E mesmo você dentro desse contexto que eu acabei de falar. E quando você não dá um passo sem falar com papai e com mamãe? E quando você, para vestir uma roupa, tem que falar com papai e mamãe? Para fazer isso, tem que falar com papai e mamãe? Para fazer aquilo, tem que falar com papai e mamãe? Essa dependência de papai e mamãe. Amém, irmãs? É uma dependência desequilibrada. E se é desequilibrada, é peso. E isso vai impedir de você voar com leveza. Isso vai impedir de você correr velozmente. Amém, queridas? Quando a opinião de papai e mamãe te domina a ponto de te paralisar. Você quer fazer algo, você quer fazer alguma coisa, aí vai lá papai e mamãe discordam daquilo. E eu aprendi isso na pele, porque eu discordava dos meus pais em pontos. Não tem como eu te contar aqui várias e várias experiências que eu tive. Mas, irmãs, e quando Deus manda você fazer algo, e você, por honrar seu pai e sua mãe, por estar morando debaixo do mesmo teto que eles, mesmo maior de idade, mesmo tendo seu salário, porque muitos solteiros vivem assim. Aí você vai lá para compartilhar e eles vão lá, dão a opinião deles ou dizem que você não vai fazer. E aquilo, você está diante de uma situação ali. Ou você obedece a Deus ou você fica com papai e mamãe. Só que papai e mamãe dominam tanto muitas pessoas que muitas pessoas começam a duvidar da instrução que tiver e fica com o que papai e mamãe disse. Amém, queridas? Então, essa honra, aquilo que muitos solteiros chamam de honra, nada mais é que é um lugar, né, de descanso, uma muleta que eles colocam para não enfrentar na realidade aquilo que é verdade, um domínio que pai e mãe têm sobre ele, sobre ela. Você está me entendendo? E aí, impede você de ter suas próprias experiências, de fazer suas próprias escolhas. E o pior, impede você, muitas vezes, até mesmo de seguir o propósito de Deus. E quando você tenta romper para seguir, você vai cheio de condenação. Porque papai e mamãe dominam você. Irmãs, honra é uma coisa, você ser dominado é outra totalmente diferente. Quando somos dominados, irmãos, isso é peso. E isso vai nos tornar vagarosos. Você está comigo? Amém? Está recebendo alguma coisa? Irmãs, aleluia, aleluia. E aí, no caso ainda de solteiros, quando sua carreira, seus sonhos, seus projetos, seu dinheiro, seus investimentos, tudo aquilo que você tem como sonho, né? Quando tudo que são lícitos, sonhos, carreiras, tudo isso é lícito, irmãs. Mas quando isso sufoca o seu relacionamento com Deus, isso se torna peso. E torna você vagarosa. Você está me entendendo? Para aquelas que estão solteiras, é lícito desejar se casar, e que desejam se casar, na verdade. Quem é solteira e deseja se casar, porque ninguém é obrigado a casar.
Então, pelo amor de Deus, você que é casada, deixa as solteiras em paz. Amém? Porque ninguém é obrigado a casar. Mas aquelas que querem casar, aquelas que desejam o casamento, é lícito ter o desejo de relacionar-se com alguém? É lícito, irmãs, claro que é lícito. Mas quando, por conta do desejo dessa realização pessoal, nós desconsideramos o que a Bíblia diz sobre relacionamento, isso se torna peso e vai te trazer um grande prejuízo lá na frente. Você está entendendo? Ó, 1 Coríntios 7:32, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, ó: o solteiro cuida das coisas do Senhor e em como agradar ao Senhor. Quando eu desconsidero o que a Bíblia fala sobre relacionamento, irmãs, e aí eu vou e me envolvo com uma pessoa que não é cristã, que não tem nada a ver com o evangelho, porque na verdade eu tenho o sonho de casar, eu estou me colocando num lugar de julgo desigual. E julgo desigual, não, dentro da igreja também tem julgo desigual. Amém? Não é só fora, mas dentro da igreja também. Quando? Quando os propósitos são totalmente distintos. A visão é totalmente distinta. Um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. Você está entendendo? Mas se tratando aqui de um incrédulo, 2 Coríntios 6,14, o apóstolo Paulo vai dizer: não vos ponhai em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E ele continua: porque somos santuários do Deus vivente. Amém, irmãos? Isso daqui nós podemos trazer para vários sentidos e também relacionamento. Agora, aquela frase, irmãs, antes só do que mal acompanhada, ainda é uma máxima. Ela é antiga pra caramba. Eu ouço desde pequenininha, mas ainda é uma máxima. Porque eu conheço mulheres que estão mal acompanhadas. E é triste, é um sofrimento. Então, é muito melhor você sozinha do que mal acompanhada. Porque, deixa eu te falar, uma mulher mal acompanhada, ela vive com quilos, toneladas nas suas costas. Pesos e mais pesos, e mais pesos, e mais pesos, e mais pesos. Você está me entendendo? Então, irmãs, você que ainda tem essa oportunidade, que ainda tem essa oportunidade, antes só do que mal acompanhada, ainda é uma máxima. Seja conduzida pelo Espírito, seja guiada pelo Espírito. Amém? Faça, irmã, a sua parte, confie no Senhor. O que é, Michelle, eu fazer a minha parte? Não fica chateada comigo não, irmãs, tá bom? Estou falando com quem é solteira. Não adianta você ficar confessando um príncipe e você ser uma plebeia. Ah, eu quero um príncipe, mas aí você olha para a sujeita, ela é uma plebeia. Não se arruma, não se cuida, não cuida da aparência, não cuida de nada, mas quer um príncipe. Sabe quando tu vai ter um príncipe? Nunca, porque príncipe, ele não está atrás de plebeia, ele está atrás de uma princesa. Vocês estão rindo, mas é verdade. Príncipe não quer plebeia, irmãs. Príncipe quer princesa. Então, quando você estiver confessando, vê lá na sua lista se você está à altura daquilo que você está confessando. Porque, sabe qual é uma outra máxima? A primeira impressão é que fica. Também é outra máxima. Sabe qual também é outra máxima? Os homens olham, sim, para a estética. Não me venha com essa, a musa da beleza interior, não, porque eles não olham isso, não. Ele não vai, irmãs. Ah, ela é a musa da beleza interior. Ele nem te conhece. Primeira coisa que ele vai ver, minha amiga, são os seus olhos. Vou te falar, na real, a primeira coisa que ele vai ver, os seus lindos olhos. Logo após isso, ele vai descer o olhinho dele e vai ver os seus seios, a sua barriguinha, o tamanho do seu bumbumzinho. Se está tudo em dia, se aquilo que ele vai pegar, tocar. Você está entendendo?
Vocês estão rindo, mas eu estou sendo muito... Estou rasgando o verbo aqui com vocês. Estamos entre mulheres aqui e tem 2 penetra que vão esquecer de tudo que estão ouvindo aqui. Você está entendendo? Então, irmãs, se cuida. Faça a sua parte. Porque depois, como diz aí o ditado, fica pra titia e fica botando a culpa em Deus, em fulano, beltrano, ciclano. Mas não se cuida, não faz sua parte, quer que o príncipe encantado desça do cavalo, né? Coloque você na garupa e leve você para casa. Sai fora, irmã. Não. Não é assim. Amém. Deus está falando mesmo. Tipo assim, veio assim uma unção do Cláudio Duarte aqui rapidamente. Não é não? Porque essas coisas a gente tem que... Eu entendo ele. Existem coisas que se você não falar de forma descontraída, as pessoas vão botar depois seu nome na boca do sapo. Entendeu? Não é assim que vão fazer com você? Vão te excomungar até a tua 5ª, 7ª geração. Que mulher maluca, quem é ela para falar isso? Então, daqui a uns anos, me diz se você casou. Agora, se você tiver humildade, receber a palavra e entrar numa academia, dar um jeito no teu aparato aí, que é aquilo que ele vai ver primeiro, porque a sua inteligência, a sua voz sedosa ou não, a cor dos seus olhos, meu amigo, isso aí ele só vai prestar atenção depois. A primeira coisa que ele vai ver é o seu estereótipo mesmo. Essa é a verdade, irmãs. Mas os homens de Deus não tinham que se mover por isso. Pois é, irmãs, até a gente se move. Por quê? Porque as plebeias não estão orando pelos príncipes. Porque até onde eu sei, elas não estão orando pelos barrigudos, carecas. Não é verdade? Não estão. Estão orando só por quem? Só pelos tops. Então, o mesmo critério, minha amiga, que você tem, eles também têm. Ou você pensa que não? Não é verdade? Então pensa, meu Deus, nesse exato momento, eu estou orando pelo Superman. Mas eu não sou a Lois Lane. Minha amiga, você vai ter que se contentar com o Shrek, se você for a Fiona. Vou repetir, se você for a Fiona, vai ser feliz com o Shrek. Amém, irmãs? Seja feliz com ele. Leve ele para casa, dá um banho de loja. Entendeu? Faz alguma coisa por ele e vai amar e ser amada. Eu estou te mandando a realidade. E além de tudo isso que eu estou te falando, tem mais um agravante aí. Que os meninos, os homens, estão decidindo virar menina. Então o mercado está escasso. Ainda tem mais essa. Não é verdade? E tudo isso é uma estratégia do capeta para poder frustrar as mulheres. Os sonhos das mulheres. Amém, irmãs? Pesos, né? Pesos. Foi bom para a gente poder rir um pouquinho, né? Se descontrair. E esses pesos que eu estou te falando, eles são pesos que, na verdade, nós estamos alimentando ao invés de a gente se livrar deles. A Bíblia fala para nós nos livrarmos de pesos e não alimentarmos pesos. Então, eu vou falar sobre alguns outros aqui para a gente poder encerrar, só para você pensar. Sabe um peso que fere muitas mulheres, que elas mesmas alimentam? Os estigmas. São pesos. Aí, olha só, o que é estigmas? É tudo aquilo que é usado em referência a um atributo profundamente depreciativo. O que é estigma? São características suas, da sua personalidade, que são levadas ao extremo e que passa a te depreciar. Tipo, você é muito falante, ou você é muito calada. Ah, você é muito grosseira, ou você é mole demais. E você é muito acelerada. Não, você é muito lenta. Estigmas. Traços da sua personalidade, da minha personalidade, mas que pegam, colocam lá em cima, em elevado nível e depreciam você. Você está entendendo? Tipo, nossa, você é muito difícil de se lidar. Quem nunca ouviu coisas semelhantes a essas, irmãs?
O que é isso? Estigmas que nós vamos alimentando, ao invés de nós nos livrarmos deles. Amém? Nós podemos, irmãs, e devemos nos aprimorar. Se você é excessivamente acelerada, você pode chegar ao meio termo. Se você é excessivamente calada, você pode chegar ao meio termo. Se você é excessivamente mole, você pode chegar ao meio termo. Grosseira, pode chegar ao meio termo. Nós devemos, irmãs, afinar a nossa personalidade, as nossas características. Podemos sim. Mas o que eu estou falando aqui são de coisas que são levados por pessoas a um nível onde a pessoa, quando olha para você, só vê isso e fica pontuando aquilo. E aquilo vai te ferindo. Aquilo vai te machucando, aquilo vai te magoando. E você vai convivendo com aquilo a sua vida inteira e isso te paralisando. Neutralizando você, o seu potencial. Amém, queridas? Então, nós devemos, irmãs, nos livrar daqueles pensamentos de incapacidade. E nós podemos, como nós ouvimos no primeiro tempo. Não existe nada impossível para o Senhor. Amém? Nós devemos, irmãs, nos livrar dos pesos daquilo que ouvimos desde criancinha, que formaram crenças limitantes na nossa vida e que agem como verdadeiros bloqueadores. Bloqueiam você, paralisam você, você tem até vontade de fazer, mas quando você está diante daquilo, você lembra. E aí te bloqueia, paralisa você. E aí você não segue adiante, você não segue em frente. Amém? O que são isso, irmãs? Pesos. Nós devemos, irmãs, nos livrar daquele pensamento pesado do tipo, não consigo, não posso, sou feia, sou gorda demais, sou magra demais, sou alta demais, sou baixa demais. E vou dar um parêntese aqui. Solteiras, não esqueça o que a gente já falou. Ok? Amém? Porque se tu não casou ainda, tu tem que se preocupar com certas coisas. E depois de casado, tem que manter. Amém? Porque uma coisa eu aprendi com a esposa do meu pastor lá do Rio de Janeiro. Uma mulher que é sábia demais e ensina muito na área de família. Aurinha Chianca. Eu aprendi aquilo com ela, eu nem casada era, mas nunca mais eu esqueci. Ela falou assim, ó, você casada, os casados, muitos, nós estamos jogando, muitos de nós estamos jogando os nossos cônjuges em lugares de tentação. Quando nós não nos cuidamos. Quando nós não nos preocupamos com certas coisas. Então, uma mulher que não se cuida, uma mulher casada que não se cuida, que vive uma vida de qualquer jeito, ele que me ature assim, você pode estar colocando seu marido numa área de tentação que ele não precisaria estar. Ah, mas se ele caiu, o safado é ele. Ok, irmãs, se ele caiu, o safado é ele, mas você ajudou. Você fez assim, ó, puf. E vice-versa. Então, ela falou aquilo, eu nem casada era. Guardei no meu coração e eu falei assim, isso faz muito sentido. Porque o cara casa com uma linda, que o vestido de noiva, se for vestido nos dias de hoje, o vestido de noiva, não passa nem da canela. Você está me entendendo? Mas aí, com o tempo, a gente vai se largando, se desleixando, irmãs. E eu estou dizendo isso daqui para você com muito cuidado. Amém? Cada uma de nós conhecemos o nosso marido, conhecemos os gostos do nosso marido. Tem homem que prefere mulheres mais cheinhas, tem homem que prefere mulheres mais altas, mais baixinhas, mais gordas. Tem homens que preferem. Mas, quando ela falou sobre isso, ela trouxe um baita de um equilíbrio e ela falou assim, nós sabemos o gosto do nosso marido. Ela falou assim, eu sei que o meu marido, ele não gosta quando eu estou muito acima do meu peso, por que eu vou ficar? Para jogar meu marido numa zona de tentação desnecessariamente? Se o meu marido sabe que eu não gosto disso, daquilo outro, por que ele não vai se atentar naquilo, para ele me jogar numa área de tentação desnecessariamente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãs? Estão entendendo? Sabe, irmãs, e o que para finalizar, dê o seu melhor.
Dê o seu melhor sempre para o seu marido. Sabe por quê, irmãs? Porque quando nós damos o nosso melhor sempre, quando nós estamos ali, sabe, queridas, servindo o nosso marido, quando nós estamos dando o nosso melhor ao nosso marido, seja fazendo um prato que ele gosta, vestindo uma roupa que ele gosta, fazendo um certo tipo de corte de cabelo que ele gosta. Você está entendendo? Esse tipo de coisa. Eu pensava, vou ser muito sincera com você, quando eu ouvia mulheres falando sobre isso, eu falava assim, o quê? A dona do meu cabelo sou eu. Sai fora. Eu vou cortar meu cabelo do jeito que eu quiser. O problema é dele. O cabelo é meu, não é dele? Eu pensava assim. Mas hoje eu penso diferente. O que me custa fazer um corte de cabelo que o meu marido gosta? Que ele aprecia, que ele quando ele me olha, ele fala, eu amei o seu cabelo assim, você está tão linda assim. Você está cada dia mais linda. Não me custa nada. Você está entendendo? Então vamos lá. Amém, irmãs? Então, nós devemos nos livrar desses tipos de pensamento. Pesos que nós vamos aqui, alimentando e tem paralisado muitas de nós. Então, o que nós podemos falar, irmãs, do peso da comparação, por exemplo? Olha como ela faz. E aí nós começamos a nos comparar. Só a outra é boa, só a outra é habilidosa, só a outra consegue fazer, só a outra faz, você nunca faz nada certo. Por quê? Porque comparação é um peso que a gente carrega. Amém? Só a outra é talentosa, olha como ela faz. Deixa eu te falar, outras mulheres, elas não são para que eu e você nos comparemos a elas, mas nos inspiremos nelas. Se inspire em pessoas, mas não se compare a pessoas. Porque se você se comparar a pessoas, você vai se frustrar e você vai se ferir. Amém? E o peso da autocomiseração. O que é autocomiseração, irmãs? É sentimento de autopiedade, pena de si mesma. Aquela pessoa que sente dó de si própria, autopiedade, sabe? É aquele coitadismo. Autocomiseração, um peso. Autocobrança, outro peso. O que é autocobrança? É aquela pressão que uma pessoa coloca sobre ela mesma para atingir determinado objetivo ou cumprir determinada tarefa de forma perfeita ou conforme a expectativa que ela mesma estabeleceu. Autocobrança. Quantas mulheres não vivem isso? E aí, essa autocobrança, irmãs, esse peso tem levado muitas mulheres a adoecerem. Você está aqui ainda? Amém? Adoecerem, o peso da insegurança vinda de uma criação rígida, ou uma criação onde você não tinha muita afeição, onde você não era muito ouvida, onde você... pesos que nós vamos carregando. Você está entendendo? E aí, todos esses pesos, irmãos, que nós alimentamos, quem colocamos sobre os nossos ombros somos nós mesmas. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Todos esses pesos não é Deus que nos impõe. Porque Deus não nos impõe essas coisas. Eu fico imaginando Deus olhando para mim e para você, e nós, sabe, passando por isso tudo, e Ele ali, esperando a gente tomar uma postura para mudar tudo isso na nossa vida, para que a gente possa usufruir daquele que Ele já nos deu. Amém? Então, não é Deus que nos impõe, somos nós mesmas que colocamos sobre os nossos ombros, por sermos, irmãs, muitas vezes implacáveis conosco. Sabe o que é ser implacável? Implacável é uma pessoa que é incapaz de perdoar, inflexível. Muitas mulheres, elas são implacáveis com elas mesmas. Elas são incapazes de se perdoar. Elas não se perdoam. Elas não se perdoam, elas são inflexíveis com elas mesmas. E aí, quando nós agimos desse modo, nós vivemos, irmãs, num cativeiro que é impossível a gente sair dele. Impossível, irmãs, a gente sair desse cativeiro. Você está comigo? E os dias, eles vão passando, os anos vão passando.
E porque estamos nesse cativeiro, nós não desfrutamos da liberdade que Jesus já conquistou para nós. E eu vou te dizer qual é o ciclo aí, ó. Nós não desfrutamos dessa liberdade que já foi conquistada. A nossa vida, ela vai passando, ó, diante dos nossos olhos. As oportunidades, elas vão passando diante dos nossos olhos. E com isso entra a frustração. E logo em seguida, a raiva de si mesma. Porque no dia seguinte, depois que a oportunidade passou pelos seus olhos e você não agarrou ela por causa dos estigmas, por causa do sentimento de inferioridade, de incapacidade, da autocomiseração, por conta disso tudo, você fica com raiva de você mesma. Porque você não aproveitou a oportunidade. Porque você mesma sabia que você era capaz de agarrar aquilo e fazer bem feito, mas você estava paralisada. Nos pesos que você mesma colocou em cima de você. Então, o que sobra para você? Se punir. É isso que sobra. Amém, irmãs? Se punir. E aí a gente entra, e aí vai entrando nesse ciclo. Cada vez mais nós vamos nos afundando, cada vez mais nós vamos nos frustrando, e aí vem a autopunição. Nós mesmas nos ferimos, nós mesmas nos machucamos mais e mais e mais. Amém, irmãs? Eu vou te dizer, quem vive nesse ciclo não sai dele nunca. Nunca, nunca, nunca. E eu estou falando isso para você sem medo de errar. Nunca, nunca, nunca uma pessoa que vive nesse ciclo, ela vai sair dele. A menos que ela decida sair. A menos que ela escolha sair. Sabe por quê? Porque não depende de ninguém. Não depende de ninguém. Ó, não depende de ninguém. Não depende do seu filho, não depende do seu marido, não depende dos afazeres domésticos, se você fez, se você não fez. Não depende de papai e mamãe, não depende do seu trabalho, do seu colégio, da sua faculdade, dos seus planos, dos seus sonhos. Estou repetindo tudo que a gente já falou. Não depende disso. Não depende dos seus desejos, não depende das pessoas que te feriram ao longo da sua vida. Você sair desse ciclo. Nem daquelas que te estigmatizaram. Não depende, irmãs, não tem a ver com a infância que você teve, o tipo de criação que você teve, não tem a ver com o que você sofreu, seja lá o que tenha sido e qual foi o momento da sua vida que você tenha sofrido, não depende disso, não tem a ver com isso. Também não tem a ver com o que você não teve, não tem a ver. Não tem a ver, irmãs, com nada disso. E também não tem a ver e nem depende de Deus. Só depende de você. E esse é o título dessa ministração. Ei, mulher, só depende de você.